Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos dar continuidade ao culto ao nosso Deus, nesta hora do culto em que nós nos colocamos com toda a reverência para ouvir a palavra do Senhor, lendo a Escritura e ouvindo a exposição da mesma, para a edificação da igreja, para a glória e honra do nome do nosso Deus. Este é o meio ordinário em que Cristo pastoreia o seu rebanho, pastoreia as suas ovelhas. Que tenhamos a postura de ovelhas pastoreáveis do Senhor, que possamos ouvir atentamente a voz do nosso Deus. Abramos o texto sagrado no livro de Atos, capítulo de número 18, livro de Atos, capítulo 18, do versículo 24 ao versículo de número 28. Dando sequência à exposição continuada do livro de Atos, nós estamos expondo sequenciadamente este livro, norteados pelo tema geral, que é o progresso do Evangelho de Jerusalém até os confins da terra, ou o progresso do reino, ou o progresso do Evangelho ou do reino. Eu vou ler, os presentes acompanham a leitura do texto sagrado, que diz assim: Atos 18, de 24 a 28. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Ó Deus, cuja santa presença nos encontramos diante do Senhor, que nos convocou solenemente para o culto, para a adoração, para este ajuntamento, para nos congregarmos em torno de Cristo, o verdadeiro templo, e ser nele edificação espiritual para o Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso sacrifício de louvor em Cristo Jesus, que é o fruto dos nossos lábios que confessa ao Senhor, do nosso coração que crê em Cristo pela obra do Espírito Santo. Nós nesta hora pedimos ao Deus Santo que venha desvendar os nossos olhos, que venha iluminar as nossas mentes, que venha, através do poder do Espírito Santo, nos convencer das verdades que acabamos de ler, nos dá entendimento, nos dá fé, nos dá obediência para a nossa edificação, para o crescimento do corpo de Cristo aqui na terra, para nos capacitar, ó Deus, nos instrumentalizar para o Teu serviço, para a Tua obra, para crescermos, ó Deus, em santidade, para que o Teu reino possa dia após dia avançar através do Evangelho, para que as nossas vidas, ó Deus, sejam edificadas e sejamos a cada instante identificados com Cristo Jesus. Que o Senhor em tudo também receba o louvor, a glória, a exaltação, o verdadeiro reconhecimento da nossa parte, através daquilo que vamos expor nesta hora. Que o Senhor me ajude, ó Deus, com a Tua graça, que o Senhor me sustente no poder que há em Cristo, que eu possa com fidelidade expor a Tua palavra. Que todos nós, ó Deus, sejamos ajudados pelo Teu Espírito
para que a Tua palavra venha germinar, frutificar e transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, quando nós falamos de conhecimento da palavra de Deus na igreja, quando nós analisamos a questão do conhecimento bíblico, doutrinário, nós podemos dizer que existem 3 grupos na igreja, de um modo geral. Primeiro, aquele grupo formado por aqueles que foram salvos, regenerados, alcançados pelo Evangelho, passaram a ter um conhecimento básico, inicial das Escrituras, e foram gradativamente conduzidos ao aprofundamento, à maturidade cristã, se tornando crentes maduros, experientes, aprofundados no conhecimento doutrinário, solidificados em sua fé na doutrina, tornando-se dia após dia mais gabaritado e capacitado para servir ao Senhor, para proclamar o Evangelho, para servir a igreja do Senhor. Então podemos falar de crentes maduros de conhecimento e prática da palavra de Deus. Mas também nós podemos falar de crentes, de homens que foram de fato regenerados, de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, que passaram a conhecer de maneira básica as Escrituras, mas que não se aprofundaram, que ao longo de sua caminhada cristã continuaram rasos, incipientes, imprecisos doutrinariamente falando, cheio de alguns aspectos de confusão doutrinária, se tornando assim infantis, imaturos, crentes regenerados, mas servindo pouco ao reino de Deus por conta de sua imaturidade, por conta de sua superficialidade, de seu conhecimento pífio, frágil, fraco, incipiente, impreciso, incongruente da palavra de Deus. Como Paulo disse aos crentes de Corinto: eu queria vos falar como crentes maduros, experientes, perfeitos no sentido doutrinário da palavra, mas eu ainda preciso reportar a vocês como infantis na fé, como crentes ainda imaturos. E vocês já têm tempo, experiência e conhecimento para serem mais maduros, mas não são ainda infantis. Então Paulo lamenta a infantilidade dos crentes de Corinto, que já deveriam demonstrar maturidade, experiência, aprofundamento, precisão doutrinária, aprofundamento doutrinário, mas não tinha. E Paulo então se preocupa em trabalhar a maturidade cristã daqueles crentes. Então podemos falar de um grupo que certamente representa uma maioria dos crentes dos nossos dias. Crentes, pessoas alcançadas pelo Evangelho, regenerados, mas que têm um conhecimento superficial, raso das Escrituras, doutrinariamente imprecisos ou confusos, tendo uma mistura de conceitos, de doutrinas, que os torna doutrinariamente confusos, imprecisos. E isso não só interfere no aspecto de conceito doutrinário, mas de prática, de vida. A doutrina, o conhecimento é fundamental para a prática. Uma prática correta, um serviço correto, uma vida cristã correta, ela depende de um conhecimento correto e profundo das Escrituras, da palavra de Deus. Mas também nós podemos falar de um grupo na igreja, de pessoas que fazem parte do corpo da igreja, da membresia da igreja, que tem um certo conhecimento intelectual das Escrituras, que tem um certo conhecimento das Escrituras, mas que nunca foi regenerado de verdade, mas que não nasceu de novo, que permanece no seu estado natural de ímpio. Podemos falar de pessoas que têm um conhecimento intelectual das Escrituras na igreja, mas que não nasceu de novo, que o conhecimento do Evangelho não transformou o seu coração em nova criatura. Então podemos falar de crentes regenerados,
doutrinariamente maduros e crescendo neste conhecimento. Podemos falar de crentes, de regenerados, de conhecimento fraco, incipiente, infantil e imaturo, doutrinariamente falando, e podemos falar de não convertidos na igreja, de não regenerados na igreja. E de alguma forma, o texto que nós lemos nos apresenta um personagem que representa este segundo grupo. Alguém que é apresentado aqui, um personagem que surge nesta narrativa de Lucas, um novo personagem, Apolo, que vai ser descrito de uma maneira muito singular, muito particular, muito especial, mas que vai ser apresentado como alguém que tem uma deficiência, uma incipiência, que vai ser trabalhada pela graça de Deus, e o resultado disso. Então Apolo, este personagem que surge aqui no registro de Lucas, e que se tornará um grande cooperador de Paulo no seu ministério como apóstolo aos gentios, que vai ser um grande cooperador especialmente da igreja de Corinto, a quem Paulo vai se referir na sua carta e em outras cartas, não só na carta aos Coríntios, mas em outras cartas, que vai ser um grande cooperador, mas seu surgimento, seu aparecimento se dá a partir do momento em que Lucas o apresenta como alguém que é um regenerado, que é um salvo, mas que tem deficiências, que tem dificuldades, que não tem precisão doutrinária, que precisa se aprofundar no conhecimento do Evangelho. E isso vai ser trabalhado no seu contato com Áquila e Priscila. E aquilo que Lucas vai dizer a respeito de Apolo é significativo para nós, para mostrar a necessidade que nós temos de nos aprofundar no conhecimento doutrinário, bíblico doutrinário, de que nós precisamos nos submeter a um processo de disciplina, de instrução, de doutrinação, de discipulado, através da nossa comunhão, através do exercício regular, do exercício correto de nossa membresia, de nossa submissão às autoridades constituídas por Cristo, por meio das quais Ele pastoreia seu povo, ensina, instrui e os leva à maturidade cristã através do aprofundamento doutrinário. Aprofundamento doutrinário não é invenção calvinista, reformada, é uma exigência e uma necessidade estabelecida por Cristo aos que são chamados pelo Evangelho. É tanto que a Bíblia compara a vida cristã com o nascimento natural. O ciclo da vida é: nascemos como crianças, com todo o potencial para um ser humano adulto, mas ainda não adulto. Tenho que desenvolver todo o potencial, a capacidade e as faculdades para me tornar um adulto, um ser humano completo, mas ainda em desenvolvimento, com todas as faculdades, potenciais e habilidades de um ser humano, mas ainda precisando de desenvolvimento. Daí a necessidade de alimento, aí a necessidade de educação, aí a necessidade de instrução, aí a necessidade de proteção. Nós somos na vida espiritual como crianças naturais. A Bíblia diz que nascemos com conhecimento básico, elementar, introdutório da fé, e precisamos nos submeter ao pastoreio dos que Cristo estabelece, nos submeter ao processo de doutrinação que vem da nossa comunhão como membros do corpo de Cristo, para crescermos, para desenvolvermos a nossa vida espiritual. Não nos submeter a isso produzirá um atrofiamento, não nos submeter a isso produzirá anomalias, e Paulo fala muito sobre isso quando fala com os crentes de Corinto. Então, olhando para este texto, nós percebemos de alguma forma esta preocupação de Lucas ao nos apresentar este personagem que se tornará uma figura importante na proclamação do Evangelho, como ele foi tratado em sua deficiência e como de alguma forma precisamos nos preocupar com isso. O progresso do Evangelho não se dá só em avançar chamando pecadores, avançar convertendo pecadores,
avançar pregando o evangelho para o novo nascimento, mas o evangelho também precisa progredir na maturidade destes que são convertidos, no aperfeiçoamento, na edificação, no crescimento. E aí o problema de muitas igrejas e de muitas visões missionárias, há uma preocupação exagerada em pregar o evangelho para a conversão dos pecadores, em detrimento à maturidade dos convertidos. As duas coisas são importantes, fazem parte da missão da igreja, e uma depende necessariamente da outra. Uma igreja madura e profunda no conhecimento doutrinário promove uma evangelização madura, doutrinariamente consistente, saudável, bíblica. O contrário também é verdade. Uma igreja infantil, uma igreja imatura produz uma evangelização infantil, imatura, desconexa, confusa, que atrapalha mais do que coopera. Vemos o que o pentecostalismo fez no evangelicalismo brasileiro, prejudicou mais do que cooperou, trouxe mais confusão, divisão, facção, do que verdadeira comunhão e crescimento e edificação. Mas ninguém tem um espírito mais evangelizador do que eles, do que os pentecostais e os arminianos, segundo a visão dos que pensam de maneira pragmática sobre isso, porque ignorar o movimento reformado como um movimento de evangelização é algo de extrema ignorância histórica. Mas vejamos, meus irmãos, como Lucas apresenta a história do aparecimento de Apolo na sua narrativa sobre o progresso do evangelho, em que ele faz um intervalo na sua narrativa que iniciará a terceira viagem missionária de Paulo. Ele terminou dizendo que Paulo voltou para Jerusalém e retornou visitando as cidades onde ele havia iniciado e fundado igrejas para fortalecer estas igrejas. Aí, antes de iniciar o registro dos eventos da terceira viagem, ele nos apresenta o personagem Apolo. E nesta apresentação ele diz algumas coisas significativas para nós, que está relacionada a esta nossa tese da necessidade de crescimento e aprofundamento bíblico para o progresso, bíblico doutrinário para o progresso do evangelho. Primeira coisa que o texto nos apresenta é como a utilização correta das habilidades e dos dons dados por Deus dependem de um nível doutrinário, de um aprofundamento doutrinário, de um bom nível doutrinário. Fazer bom uso dos dons, tais habilidades, até mesmo os dons espirituais, é necessário ter maturidade cristã, aprofundamento doutrinário. Vejamos, a maneira como Lucas descreve Apolo é singular. Um homem cheio de habilidades e dons. Ele não é vocacionado para ser apóstolo. Só falta em Apolo os dons extraordinários, distintivos do ministério apostólico, que estava relacionado aos 12 e Paulo. Mas Deus o dotou de dons e habilidades fantásticos. Vejam, versículo 24. Nesse meio tempo, falando do intervalo entre a viagem de Paulo e o início de sua terceira viagem, ele diz assim: neste meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Primeira coisa, ele vai dizer que chega em Éfeso. Em Éfeso, Paulo havia deixado Áquila e Priscila para ajudá-lo no seu projeto de estabelecer-se por algum tempo ali naquela cidade, para edificar uma igreja, para iniciar uma igreja.
E neste tempo surge Apolo. Diz o texto que Apolo era um judeu helenista, um judeu nascido na Alexandria, no Egito. Isso é muito significativo para entendermos que este homem é alguém dotado de não só dons, habilidades e capacidades, mas de um grande privilégio de estar inserido em uma cultura de grande conhecimento, de grandes instruções, que é a Alexandria, de onde surgirá a famosíssima Biblioteca de Alexandria. Ali, em Alexandria, muitos pensamentos e conceitos filosóficos se desenvolveram de uma maneira extraordinária. Grandes escolas filosóficas surgem naquele lugar, incluindo a escola de Filo, que certamente influenciará a escola hermenêutica cristã de Alexandria, que adotará o método alegórico de interpretação, que vai ter grande influência nos primeiros pais da igreja da era cristã, dos primeiros séculos cristãos. A partir do segundo século, em Alexandria surge a escola hermenêutica, a escola de interpretação de Alexandria alegórica, influenciada pelos conceitos de Filo, que não é um cristão, é um judeu, que, influenciado pelos conceitos da filosofia grega, estabelece um princípio de interpretação chamado de alegórico, e que certamente influencia todo o conceito de interpretação, de argumentação filosófica dos grandes pensadores formados em Alexandria, e provavelmente influencia a formação intelectual, a formação filosófica, a formação intelectual de Apolo, um homem privilegiado, um judeu instruído na doutrina judaica, instruído na lei judaica, mas que foi alcançado pelo Evangelho, que foi convertido pela graça do Senhor, que foi alcançado pela palavra de Deus, que se tornou um cristão, e que certamente muito do seu conhecimento filosófico, muito do seu método interpretativo, influencia a sua maneira de compartilhar a palavra do Senhor. Mas na descrição que Lucas faz, ele diz: é um judeu nascido na Alexandria, homem eloquente. Essa expressão para descrever sua habilidade de fala, um homem que domina as técnicas da oratória, um bom orador, que fala com clareza, que fala com precisão, que tem habilidade e articulação com as palavras, que foi instruído nas escolas filosóficas, que ensinava exatamente discursar com eloquência, com capacidade, com clareza, com técnica. Então percebeu-se que este judeu de Alexandria, este Apolo, falava com eloquência, tinha habilidade com as palavras, um homem eloquente, habilidoso na maneira de falar, mas sua eloquência era usada para falar da lei. Diz que ele tinha habilidade no manuseio das Escrituras. Certamente ele abria o texto do Antigo Testamento e falava com muita precisão, com muita eloquência, explicava a respeito daquilo que estava no texto. Isso aprendido com os rabinos judeus, isso potencializado com o conhecimento filosófico de oratória, de retórica, aprendido com os grandes filósofos, com os grandes oradores. Então isso desenvolveu as suas habilidades, seus dons, seus potenciais. Se tornou um grande orador e alguém que, ao abrir o texto, falava com uma certa profundidade, eloquência, articulação. Mas o texto continua dizendo que ele era habilidoso no discurso, sabia falar, expressava-se bem, era um bom orador, sabia manusear as Escrituras, sabia usar os textos, sabia falar dos textos, explicar os textos, provavelmente apresentando uma habilidade que ele tinha do conhecimento das línguas originais do texto sagrado. Um judeu conhecedor de hebraico, certamente citando os textos hebraicos, explicando os textos hebraicos, fazendo pontes com conceitos filosóficos, isso demonstrando uma grande habilidade, uma grande eloquência, um grande orador. Mas o texto continua
na impressão que Lucas coloca na nossa mente deste homem: eloquente no falar, habilidoso no manuseio das escrituras, poderoso. Era ele instruído no caminho do Senhor, para indicar que ele não era um mero judeu, nem um mero filósofo. Era alguém que havia sido alcançado pelo Evangelho, que havia conhecido introdutoriamente a respeito de Cristo e havia abraçado a ideia de que ele não só conheceu, teve contato com o Evangelho, mas se tornou um discípulo. A expressão "era ele instruído no caminho" significa que ele já caminhava, que ele já havia sido introduzido neste caminho, que ele havia abraçado a fé cristã, que ele havia se tornado um cristão, que ele havia confessado a Cristo, havia abraçado o Evangelho, havia sido convertido pelo Evangelho. Então ele havia sido iniciado na fé cristã, estava servindo ao Senhor, e a prova disso é o que Lucas vai dizer posteriormente. Sendo assim, ele era fervoroso de espírito, ou seja, falava com paixão, falava com ardor, falava com total envolvimento com aquilo do qual ele expressava, falava com toda a pessoalidade, falava com todo envolvimento, com todo o ardor de seu coração, falava como quem cria de fato e de verdade naquilo. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Então o que ele quer dizer com isso? Que aquilo que ele conhecia inicialmente sobre Jesus, ele falava com verdade, falava com amor, falava com quem acreditava de fato, falava precisamente o que ele conhecia sobre Jesus. Parece uma incoerência de Lucas quando ele diz que há uma precisão falando sobre Cristo, e depois vai dizer que havia uma imprecisão no conhecimento sobre Cristo. Mas a primeira precisão aqui é em relação ao que ele já sabe. Eu posso ser preciso naquilo que eu sei, mas meu conhecimento no total ser impreciso quanto ao todo, ter deficiência, incongruências, incoerências, ter deficiências quanto ao todo. Eu posso conhecer um aspecto daquele conhecimento e ele não ser o suficiente para me dar uma visão abrangente do todo. Mas naquilo que eu sei, isso ter uma certa precisão. É isso mesmo, falta mais coisa, mas é isso mesmo. Então ele está dizendo, aquilo que ele sabia sobre Cristo, ele falava com precisão, de que Jesus era o profeta prometido, de que Jesus era o Messias, de que Jesus Cristo era de quem os profetas falavam, de que ele é o Redentor, é o prometido. Então aquilo que ele sabia introdutoriamente, que o levou à fé cristã, que o levou a se tornar um discípulo de Cristo, um seguidor do caminho, que era como se chamava antigamente o cristianismo, o caminho, como se chamava os primeiros crentes, os discípulos. Ele é um discípulo do caminho, alguém que havia abraçado a fé cristã e se tornado um seguidor de Cristo. Onde ele chegava, ele usava a sua habilidade de eloquência, sua habilidade de articular a respeito da lei para falar sobre Jesus. Mas seu conhecimento era limitado, era raso, era incipiente, era suficiente para honrar a Cristo, mas era pouco para ser um pregador de fato e de verdade, para ser um proclamador seguro, para influenciar as pessoas, para anunciar publicamente. Como ele vai fazer? Ele vai entrar na sinagoga. Ele já estava movido por um desejo de compartilhar, um desejo de servir a este Senhor, de falar aquilo que ele já sabia. Porém o que ele sabia ainda era muito pouco para se tornar um influenciador dos outros, um pregador para os outros, alguém que assumiria púlpito como ele fez na sinagoga. Era um judeu, era um homem instruído na lei, mas não tinha um conhecimento doutrinário profundo o suficiente para se tornar um pregador do Evangelho. Por isso que Lucas diz assim, conhecendo apenas o batismo de João. Daí a gente vai entender a verdadeira deficiência de Apolo. Mesmo sendo descrito com habilidades que poucos de nós temos e recebemos da parte do Senhor, eloquência no falar. Muitos pregadores do Evangelho não são eloquentes, não são articuladores verbais precisos, claros, não são bons oradores, a ponto do próprio
Paulo e Barnabé, existia uma rivalidade não produzida por eles, mas por alguns crentes incautos e precisando do que fazer, criando divisão, facção, em Corinto mesmo, criando escolas, criando partidos, dizendo, eu prefiro o Apolo, porque Apolo é mais eloquente. Inclusive Paulo vai dizer assim, não sou eloquente como Apolo, não tenho articulação como Apolo, mas vos ensinei a verdade, sustentei a vossa fé e afirmei em Cristo, na palavra do Senhor, não na minha capacidade eloquente, mas não que a habilidade, a eloquência seja algo negativo e ruim, não que devemos desprezar a eloquência, o dom, a habilidade de falar bem. Isso é fantástico e muito bom, e um instrumento que o Senhor usa para alcançar pessoas. Mas mesmo descrevendo essas habilidades extraordinárias, essas habilidades de ser eloquente, de ser um bom manuseador, um conhecedor de línguas, um conhecedor, talvez um grande memorizador dos textos, alguém que sabe articular, que sabe manusear palavras e textos, alguém que fala com fervor, com paixão. Alguém disse assim, ouvi um pregador, pastor, ouvi um pregador que ele fala assim mansinho, que não altera o tom, dá uma canseira. Deve dar mesmo. Eu, graças a Deus, isso aí eu não sou. Eu canso porque eu falo muito. Eu canso meus ouvintes porque eu falo muito, mas não canso porque eu falo naquele tom normal, baixinho o tempo todo. Alguns têm essa habilidade. Eu já sou emocionalmente mais acelerado. Mas essas habilidades precisam ser norteadas, precisam ser fundamentadas, precisam ser conduzidas por conhecimento doutrinário. Elas só são úteis, é como você dá um instrumento de trabalho para alguém que não sabe o que fazer. É como dar uma espada afiada para quem não sabe manuseá-la, uma arma para quem não fez aulas de tiro. Este indivíduo vai causar um grande estrago. Habilidades sem conhecimento doutrinário, habilidades sem verdadeiro conhecimento, sem sabedoria, são habilidades que mais destroem do que constroem. Quantos bons oradores e eloquentes enganam as pessoas em púlpitos, enganam as pessoas nas redes sociais, inteligentes, articuladores, eloquentes, mas sem precisão doutrinária, sem temor e fervor bíblico, sem devoção e obediência a Cristo, sem precisão do conhecimento de Jesus. E é isso que nós vamos entender em Apolo, quando o texto diz, ele conhecia apenas o batismo de João. O que isso significa? Significa que o conhecimento dele sobre Jesus Cristo ia até o ministério de João Batista, ou seja, ele apenas conhecia as informações sobre Cristo, somente aquelas que também João conhecia, somente aquele conhecimento introdutório a respeito de Cristo, aquele conhecimento de que ele era Messias, era profeta, mas não o conhecimento de sua pessoa e ministério por meio dos apóstolos. Ele ainda não tinha um conhecimento da vida e do ministério de Jesus Cristo ensinado pelos apóstolos, apenas aquele conhecimento introdutório de João Batista, significativo, suficiente para a salvação, mas insípido, incipiente, ainda fraco, frágil, imaturo, pouco. É isso que a ideia de Lucas é. Ele só conhecia sobre Cristo um conhecimento semelhante ao que tinha João, conhecimento introdutório, que chamava as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo, mas que ainda não conhecia o ministério de Cristo, os ensinamentos de Cristo, a obra de Cristo, como foi testemunhada pelos apóstolos. É óbvio que provavelmente a influência alegórica de Filo sobre ele tenha ficado evidente, em que sua articulação com as Escrituras demonstrasse muito mais uma preocupação de alegorizar do que de extrair o sentido espiritual do sentido natural do texto. Por isso que nós temos duas escolas que rivalizam
na história do cristianismo: escola de interpretação, a escola de Alexandria, como nós falamos, que é alegórica, e a escola de Antioquia, certamente influenciada pelos ensinos de Paulo, Barnabé, pelo que vai se estabelecer de doutrina, de ortodoxia, de orientação, de que se deve levar em consideração a literalidade do texto, naquilo que se permite a literalidade, de se extrair o sentido espiritual do texto a partir da sua abordagem literal, histórica, gramatical. Esse é o problema da alegoria: é você espiritualizar tudo, é você pegar o texto, olhar para ele e não considerar seu aspecto literal e tentar descobrir o seu sentido espiritual fazendo paralelos. Isso influenciado pelo próprio ensinamento de Platão, de que o mundo natural é um reflexo do mundo real, que não é físico, que é metafísico. Este pensamento platônico de que o mundo natural é reflexo do mundo real influencia exatamente o conceito de Filo, de alegoria, de que para cada elemento natural tem um correspondente sobrenatural. Daí a interpretação da alegoria da própria parábola do bom samaritano o bom samaritano é Jesus, ponto. Tem que ter um representante espiritual e sobrenatural do natural. A mula representa a igreja. As 2 dracmas dadas por aquele homem representa o Antigo e o Novo Testamento. É um exemplo de alegoria, de tentar descobrir um paralelo espiritual com o natural, de não levar em consideração o aspecto literal, natural do texto, e entender que o ensinamento espiritual emana da consideração do aspecto natural da narrativa. Certamente isso mostra que isso influencia Paulo de alguma forma, que como ele está pregando, como ele está ensinando, ele está espiritualizando. Como eu vi muitos crentes dizer: a gente precisa espiritualizar tudo. O que significa espiritualmente? O que esse sofrimento significa espiritualmente? É uma influência que nós temos desse método de alegoria. O grande problema da alegoria é que ela acaba levando o texto para ter sentidos múltiplos. Você olha para o texto e pode significar qualquer coisa. E aí por isso que a escola de Antioquia é uma escola em que nós estamos mais ligados a ela, que mostra que devemos levar em consideração o aspecto literal do texto, de olhar para o texto. Daí nós vamos entender que a deficiência de Apolo passa um pouco por aí. Sua dificuldade no método de interpretação, sua dificuldade no conhecimento superficial e impreciso de Cristo, apesar das suas habilidades. Mas o que a gente percebe aqui, primeira coisa é exatamente que as habilidades descritas por Lucas não são menosprezadas e destruídas, mas mostra que elas precisam ser bem orientadas, elas precisam ser regidas e norteadas por mais precisão doutrinária. Então, a boa utilização de nossos dons, de nossos talentos, precisa, meus irmãos, estar ligado à maturidade cristã. E isso fica muito claro quando Paulo lida com os crentes de Corinto, quando ele diz que eles são imaturos, infantis, mas eles são cheios de dons. Os dons extraordinários estão naquela igreja, o dom de profecia, de falar em outras línguas, os vários dons estão ali presentes, mas como estão sendo utilizados? De maneira infantil, criando confusão, facção, arrogância, soberba, idolatria. Paulo diz: vocês precisam amadurecer no conhecimento, para que os vossos dons sejam mais edificantes para a igreja. Olha o que Paulo fala como Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo de número 1 Coríntios 3. Paulo vai dizer que eles são meninos no conhecimento, infantis, que precisam crescer no conhecimento da palavra do Senhor, para serem mais hábeis na prática da palavra
de Deus. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Aí no capítulo 14, versículo 20, Paulo diz assim, tratando sobre os dons neste capítulo, do capítulo 12 até o 14, aí Paulo vai dizer assim, olha o que ele diz no versículo 20: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim se ouvirão, diz o Senhor. Paulo explicando sobre o dom de línguas, sobre o propósito que o dom de línguas tinha, de manifestar o juízo de Deus, dizendo: vocês estão sendo infantis no entendimento disso, não estão compreendendo o propósito que o dom de língua tinha, de fato e de verdade. Vocês estão criando um dom de arrogância e de soberba. Vocês não estão entendendo o propósito que ele tem de edificar. Por isso eu digo a vocês, vocês têm que ser criança na malícia, ou seja, não ser maduros, hábeis, habilidosos, serem pecadores ingênuos como as crianças, não desenvolvidos em malícia e habilidade de esconder. Mas no entendimento vocês não podem ser crianças, vocês têm que ser adultos. Mas a maneira como vocês estão lidando com os dons, vocês estão mostrando que vocês são infantis no conhecimento, mas adultos na malícia, articulados, arrogantes, soberbos, ambiciosos, idólatras. Então Paulo diz: vocês têm que ser adultos no entendimento, e na malícia crianças, e não o contrário. Para quê? Para que vocês sirvam melhor, para que vocês de fato usem melhor os vossos dons. Então, meus irmãos, habilidade de falar bem, dons, habilidades que Deus nos dá, é importante para a edificação da igreja, é importante para o serviço na sociedade, é importante para o nosso trabalho, mas os nossos dons, quer sejam eles espirituais, quer sejam de âmbito geral para a nossa vida, estes dons, essas habilidades precisam ser conduzidos por maturidade cristã, por aprofundamento doutrinário, por conhecimento profundo da palavra de Deus, por entendimento. Senão nos tornaremos destruidores, crianças, cheios de pessoas com dons, com habilidades, mas sem saber o que fazer com isso, sem edificar direito, sem construir direito. Daí não temos sabedoria em lidar com o outro, em lidar com o problema do outro, em instruir de maneira madura o outro, em ter eloquência para falar, mas falar com sabedoria, com precisão doutrinária. Vamos pensar aqui no que a palavra de Deus diz. As habilidades e os dons, para serem bem utilizados, precisam estar associados a profundo conhecimento. Daí muita gente querendo servir sem se aprofundar. Muitas pessoas se convertem inicialmente e já querem, como Apolo, sair pregando o evangelho, sem ter aprofundado, firmado sua fé, fortalecido a sua fé, enraizado, amadurecido, para de fato pregar com precisão, pregar com segurança, com profundidade a palavra do Senhor. Querem sair cheio de paixão, já falando e pregando o evangelho, sem se instrumentalizar direito, sem se instruir direito, sem se fortalecer direito, sem precisão. Saem às vezes de maneira atabalhoada, saem de maneira perdida. Outros querem já assumir cargos na igreja, querem ser liderança, querem ser pastores, querem ser líderes, mas não entendem. Muitas vezes tem habilidade, fala direito, tem desejo, tem vontade, tem dom de liderança, mas é imaturo, infantil no conhecimento da palavra de Deus, espiritualmente fraco, frágil, doutrinariamente incipiente, não sabe o que significa de fato e de verdade o evangelho. Talentos e dons para serem edificantes na igreja precisam ser conduzidos por um bom conhecimento doutrinário. E o texto continua dizendo que Apolo é detectado em sua deficiência por Áquila e Priscila. Apesar de reconhecer seus dons, seus talentos, sua habilidade de falar,
E eles perceberam a oportunidade de ajudar aquele irmão, de ajudar aquele crente, de orientá-lo e dar a ele uma precisão melhor do conhecimento do Evangelho, para que seus dons e suas habilidades sirvam melhor, edifique melhor a igreja, produza mais frutos e mais resultados, seja preciso no progresso do Evangelho, coopere de fato. Meus irmãos, estamos cansados de evangelização idólatra, de evangelização infantil. Precisamos de evangelização verdadeiramente bíblica, de uma evangelização doutrinariamente saudável. Chega de falar besteira em nome de Cristo, chamando isso de evangelho. Chega de afirmações escabrosas, estranhas, esquisitas em nome do evangelho. Não basta apenas falar bonito, não basta apenas ter fervor, não basta apenas ter paixão. É preciso ter conhecimento, é preciso ter entendimento preciso da palavra de Deus. Por isso que estudo de teologia não deveria ser só para pastor, deveria ser para todo crente que anseia ser mais habilidoso para servir ao Senhor, que anseia servir melhor. Não existe serviço melhor na ignorância. Ah, pastor Pedro era pescador, mas ele não continuou pescador não, meu irmão. Ele largou a pescaria e passou 3 anos no curso de teologia intensivo, 24 horas com Jesus Cristo. Ah, ele não foi para o curso de teologia. O que você quer? Curso de teologia é melhor do que aprender com a encarnação da verdade, 24 horas, e ser recebendo instrução de Cristo no campo, no laboratório, vendo isso na prática, sendo mandado para fazer aquilo, aprendendo pessoalmente com Cristo, vendo a obra de Cristo e sendo mandado para treinar junto com 70, 24 horas durante 3 dias, aprendendo teologia com a verdade encarnada que é Cristo, o tempo todo sendo instruído e corrigido o tempo todo quando errado, porque você não fica com o seu aluno. Eu não fico com as ovelhas a semana toda, eu prego apenas no domingo, quando é no outro domingo não lembro nem mais do que eu preguei, a não ser que veja no YouTube. E Jesus Cristo repetia várias vezes aquilo que dizia aos seus discípulos, e quando via um erro, corrigia imediatamente o seu erro, e quando via que eles não estavam aprofundando no conhecimento, dizia: fracos, até quando eu vou suportar a ignorância de vocês, homens de pequena fé? Ainda repreendia, dava palmatória, pior que palmatória, batia mesmo, era forte para corrigir os discípulos. Você acha que Pedro, quando terminou a sua caminhada com Cristo, ele continuava aquele pescador ignorante? É claro que não. É óbvio que não. É claro que não. Então, para com esse negócio de honrar e elogiar a ignorância. Não somos chamados para a ignorância, somos chamados para o conhecimento. Ah, pastor, e as pessoas analfabetas? Conheço muitas pessoas analfabetas que têm a palavra de Deus no coração e na mente, porque buscaram conhecer através de quem poderia ler a Escritura para eles, ouvir pessoas que poderiam realmente instruí-los com a verdade. Para com isso, com essa ideia de que a fé é anti-intelectual, a fé é racional, a fé é conhecimento, é verdade que vem à mente. Então, quando Áquila e Priscila viram aquilo, foram ajudar aquele irmão. E daí nós vemos o segundo aspecto interessante, é que como o crescimento e o aprofundamento doutrinário do crente requer humildade de quem ensina e de quem aprende. Para que haja crescimento, para que haja aprofundamento doutrinário, é necessário humildade para ensinar e para aprender. Veja que coisa interessante no texto, versículo 20, diz assim: ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Veja, Áquila e Priscila estavam na sinagoga, eles ainda estavam trabalhando, pregando o evangelho, instruindo as pessoas para formar aquela igreja, um núcleo inicial. É provável que quando Paulo chega em Éfeso, já tem um núcleo inicial da igreja, pelo resultado do trabalho de Áquila e Priscila ali. E eles estão na sinagoga, onde eles aproveitavam para também falar, ensinar, falar de Cristo para as pessoas. E eles ouviram
aquele jovem eloquente, ouviram aquele homem falar de Jesus, falar da lei, mas perceberam esta incipiência, perceberam esta superficialidade, perceberam a necessidade de uma precisão maior sobre o que ele dizia sobre Cristo, de ter um conhecimento mais apostólico sobre o que Cristo era e de fato tinha feito. Faltava este conhecimento apostólico sobre Jesus Cristo. E Áquila e Priscila perceberam isso porque eles haviam sido instruídos por Paulo, passaram vários dias vendo Paulo pregar, ouvindo as instruções de Paulo, fortalecendo também o conhecimento deles sobre Cristo através do discipulado de Paulo. Então o conhecimento de Áquila e Priscila é mais preciso, é mais profundo do Evangelho do que o de Apolo. Apesar de não terem as habilidades de Apolo, de não serem eloquentes como Apolo, de não serem conhecedores das línguas originais, de não serem conhecedores de filosofia como ele, de não serem tão articulados como era Apolo, mas eles tinham mais conhecimento e perceberam que precisava amolar melhor os instrumentos daquele homem, dar um direcionamento melhor para ele manusear seus instrumentos para servir a Cristo, que ele se tornaria um servidor melhor para o reino do Senhor. Então o que eles fazem? Aqui nós temos algo bem interessante. Quem é Áquila e Priscila? Áquila e Priscila são dois judeus convertidos ao cristianismo, simples, bem intencionados, dedicados, envolvidos com a obra do Senhor, mas que não tinham as habilidades de Apolo, não tinha posição social, não tinha formação intelectual e cultural de Apolo, e sua condição social é bem interessante. Quem são eles? São construtores de tendas, pessoas simples. Quem é Apolo? Provavelmente um recém-formado, um recém-graduado das escolas filosóficas de Alexandria, um grande conhecedor da lei e da língua hebraica, um grande orador, alguém que tinha influência e era grande influenciador das pessoas. E eles perceberam isso, como ele falou poderosamente, como aquela palavra, como aqueles dons extraordinários. Mas o que é que eles não fazem? Eles não são arrogantes, eles não fazem perguntas capciosas àquele jovem pregador que demonstrou muita insegurança a respeito do que falou sobre Cristo, demonstrou alguma ignorância sobre Cristo. Eles não interromperam, não falaram soberbamente, não fizeram perguntas capciosas, não expuseram a deficiência daquele jovem publicamente, não foram soberbos, não foram arrogantes, conheciam mais, mas sabiam que poderiam ajudar, chamando particularmente, levando para sua casa, conversando e sabendo até onde poderiam influenciá-lo, até onde poderiam ajudá-lo. Diz o texto que eles, ouvindo calmamente, ouvindo silenciosamente, ouvindo aquela pregação poderosa, perceberam a deficiência, chamaram ele para a sua casa, onde eles estavam. Diz o texto, ouvindo Priscila e Áquila, tomaram-no consigo. A ideia de que levaram para a sua casa, chamaram ele em particular, chamaram ele à parte e o instruiu mais precisamente no caminho do Senhor. A ideia de que aprofundaram o conhecimento dele, falando sobre o Evangelho na perspectiva e no ensino apostólico, sobre o que Cristo fez, quem era Jesus, as obras de Cristo, o ensinamento dos apóstolos, como o Evangelho estava progredindo, o que era o Evangelho de verdade, dando precisões doutrinárias, aprofundamento doutrinário para aquele pregador. O que a gente percebe aqui? A gente percebe a humildade dos que têm um conhecimento para ensinar, e a humildade do que precisa de um ensinamento e de uma adequação do seu conhecimento, de uma instrução e uma correção em sua deficiência. A abordagem de Áquila e Priscila demonstra muita humildade e simplicidade, esperando a hora certa, não fazendo exposição pública, não ridicularizando a deficiência do outro, mas chamando-o à parte e tentando influenciá-lo para instrumentalizá-lo, para ajudar, não para ridicularizá-lo, não para simplesmente expor e dizer assim: rapaz, você vem aqui pregar, você nem apóstolo é, você nem evangelho conhece direito. Não fizeram isso, tentaram corrigir a sua deficiência para torná-lo mais habilitado. Isso, olha, você tem algumas imprecisões, provavelmente eles devem ter dito, você tem alguma ignorância e deficiência, eu vou explicar a você
Conhecemos o apóstolo Paulo, conhecemos alguns dos apóstolos, eles nos ensinaram a respeito do Evangelho. Olha o que Cristo é de fato, o que ele fez. João tinha um conhecimento ainda pouco sobre Cristo, mas Jesus fez isso, ele viveu, ele falou isso, ele ensinou isso, aprofundou o conhecimento daquele rapaz. Ele ouviu, ele poderia dizer assim: quem são vocês? Vocês são o quê? Vocês são construtores de tenda? Eu vou lá ser instruído por vocês. Vocês são apóstolos por acaso? Uma mulher ensinando, um homem, um casal me ensinando. Que história é essa? Com toda humildade e simplicidade, ele aceitou ouvir. É uma coisa interessante. Priscila atua não como pastora ou missionária, mas como uma cooperadora do seu marido, como alguém que ajuda, coopera, fala, no particular, no secreto, não exercendo autoridade, poder pastoral na igreja, ensino autoritativo na igreja, mas ajudando e cooperando com o seu marido a dar mais conhecimento e a amadurecer o conhecimento das pessoas que chegam a eles, evangelizando e ajudando os próprios irmãos, como crente ajudando uns aos outros, como um irmão em Cristo, compartilhando um conhecimento que tem mais da palavra de Deus com outro que é mais deficiente, que é mais incipiente, que é mais fraco. Mas aí você percebe a humildade das duas partes. Apolo não se defende, não se justifica, nem se ensoberbece, dizendo: quem são vocês? Vocês não viram não a minha habilidade? Ele não faz isso. Por quê? Porque seu propósito é de servir mais, seu propósito é de ser mais habilitado para falar de Cristo, seu propósito é sincero, seu comprometimento em falar de Cristo é verdadeiro, sua conversão é verdadeira, seu desejo por conhecimento é verdadeiro para servir mais. Então há aí uma postura de humildade, de quem aborda, de quem ensina, de quem percebe a deficiência, de quem corrige e de quem é corrigido, de quem é confrontado. Isso é extremamente necessário para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprofundamento doutrinário, para a nossa maturidade cristã. É preciso quem tenha um pouco mais de conhecimento, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 14 especialmente, Paulo diz assim: nós que somos mais espirituais devemos ter paciência com os que são fracos, suportar os mais fracos, os débeis na fé, instruir com paciência, não com arrogância, soberba e ridicularização, com paciência, com respeito ao outro. Às vezes você está dando estudo, às vezes a gente está pregando e dando, principalmente quando você tem um feedback. Já presenciei, graças a Deus, não agora, mas alguns anos atrás já tive experiência também aqui na igreja, de alguém fazer pergunta. Você sabia que a pergunta era capciosa, era desrespeitosa, não era para debater o assunto ou para aprender mais, mas era para desconcertar e desmoralizar o orador, o pregador. Esse tipo de postura não é correta de um crente, não deve ser, nem da nossa parte, nem da parte de ninguém. Ao discordar das pessoas, a não ser que estejamos lidando com verdadeiros heréticos e atacadores explícitos do Evangelho, com esses devemos ser ferozmente resistentes. Mas, meus irmãos, precisamos esperar o nosso momento, esperar a hora certa. Não devemos expor as pessoas ao ridículo, não devemos desprezar as pessoas em sua particularidade, mas buscar com toda humildade e paciência influenciá-los com a verdade. Ao perceber o erro, a deficiência do seu irmão, ao perceber a dificuldade das pessoas à sua volta, seus parentes, ao perceber a deficiência do seu irmão em Cristo, chame ele à parte. Quer seja pecado ou deficiência de conhecimento, não o exponha, não o ridicularize, não seja soberbo, não demonstre superioridade, demonstre compaixão, amor, disposição de servir, porque o verdadeiro conhecimento de Deus produz humildade, não arrogância, não soberba. Tiago fala sobre isso, é bem interessante. Quando Tiago fala sobre conhecimento de Deus e conhecimento natural, ele vai dizer: o conhecimento que vem de Deus torna a gente dócil, tratável, não arrogante, não soberbo. Veja, Tiago capítulo
de número 3, de 13 a 18, é bem interessante o que Tiago diz sobre isso. Tiago 3, de 13 a 18: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vós coração, no vosso coração, inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Discutir para causar guerra, simplesmente confusão, isso não deve ser o espírito do cristão. Aos hereges, diz Pedro, admoesta 2 ou 3 vezes, depois larga ele de mão. Então, é interessante a postura de Áquila e Priscila. Esperam, ouvem, percebem a deficiência e chamam aquele jovem pregador e diz: você tem dificuldade aqui. E o instrui, ele aceita isso. E ele se deixa ser instruído e ganha com isso, porque ele ganha precisão e aprofundamento doutrinário e vai se tornar mais útil. Meu irmão, não há crescimento espiritual se não houver humildade em quem ensina, em quem aprende. Tenha paciência ao ver a dificuldade do irmão, mas também tenha humildade para ser instruído, se você é o alvo da instrução. O pastoreio tem esta mão dupla. O pastor precisa ser um instrutor paciente, humilde, mas as ovelhas precisam ser aprendizes humildes, pacientes e submissas. Não há crescimento espiritual se não houver disposição para compartilhar o conhecimento, para aprofundar o conhecimento dos crentes, e se não tiver disposição para aprender. A gente aprende 2, 3 coisinhas, já não tem mais paciência e concentração de aprender, não respeita também o tempo e a condição de aprendizagem dos outros. O que vemos aqui na relação de Apolo, Áquila e Priscila é a humildade em quem ensina e em quem aprende. E é necessário que haja isso para o nosso crescimento espiritual. Você tem aprendido um pouco mais, é o que nós estamos percebendo, as pessoas estão aprendendo mais doutrina reformada, se aprofundando no conhecimento calvinista. É para que você humildemente ajude os outros, não se apresentando como soberbo, como alguém superior, mas como alguém que teve a graça de conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, para poder com paciência influenciar os outros. Se eles não querem, problema é deles, mas tente influenciar com humildade, com paciência, com tolerância, não com desrespeito, como temos visto alguns desrespeitosos. Aqui nós vemos uma relação entre irmãos com respeito. Um indivíduo já em um certo nível de conhecimento, mas ainda com deficiência. Isso mostra, meus irmãos, o pastor não é uma pessoa que sabe tudo. Os líderes não são pessoas que sabem tudo. Às vezes precisam ser admoestados, instruídos, confrontados, mas com paciência, com respeito, com humildade e vice-versa. Mas o texto continua mostrando que vimos esta humildade, mas também o resultado para isso, o propósito disso, a conclusão disso, de que o crescimento e o aprofundamento doutrinário nos torna servos mais capacitados e empolgados na obra do Senhor. Essa ideia de que doutrina desanima, atrofia e divide, mentira. Mais conhecimento, mais precisão doutrinária em corações regenerados os torna mais empolgados, mais animados e mais habilitados. Veja o que acontece com Apolo, versículo 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder
convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Olha agora como muda. Ele continua sendo eloquente nas Escrituras, continua sendo preciso nas Escrituras, mas agora tem um conhecimento mais preciso sobre Cristo, sempre conduzindo agora para a revelação clara, para o entendimento claro de que toda a Escritura aponta para ensinar de que Jesus é o Messias. Agora há uma precisão doutrinária, há uma precisão de conhecimento, há um aprofundamento, há uma habilitação maior. Mas para quê? Diz o texto que ele desejou ir para a região da Caia, e ele acaba indo para a capital da Caia, Corinto. O capítulo 19, versículo 1 informa isso, que Paulo chegou em Éfeso, estando Apolo em Corinto. Então para onde Apolo foi em Acaia? Foi para Corinto. Lá já estava uma igreja cristã. Olha que coisa interessante. Em vez agora de se preocupar em ir para as sinagogas, apesar dele ainda ir para as sinagogas, primeiramente ele quer servir melhor as igrejas cristãs. Ele quer fortalecer aqueles crentes, quer ajudar na solidificação daquelas igrejas, no crescimento espiritual daqueles crentes. Diz o texto que ele desejou. Uma informação interessante: ele não é apóstolo, não há nenhum chamado através da revelação do Espírito Santo. Não vemos aqui uma visão como Paulo teve, ou como aconteceu com os outros servos do Senhor que cooperaram com os apóstolos, mas há uma disposição no seu coração. E Paulo vai dizer que o ministério de Apolo, como um cooperador do Evangelho, um pregador eloquente do Evangelho, era tanto serviço para Deus, como era a obra de Paulo como um apóstolo vocacionado para ser recipiente da revelação diretamente. Isso mostra que vocação pastoral é tão de Deus quanto é o chamado apostólico dos apóstolos. Ou seja, nós não recebemos uma revelação direta de Cristo, não fomos chamados e instruídos diretamente por Cristo, mas vocacionados tanto quanto foram os apóstolos para pegar a mensagem apostólica como pastores. Então o que é que você percebe? A disposição do coração de Apolo é algo que vem da confirmação da vocação de Deus para ele, do chamado de Deus para ele. O seu desejo de agora mais aprofundado, mais habilitado no conhecimento, eu quero servir, mas servir a quem? Primeiro servir a Cristo na igreja. Diz o texto que ele desejou ir para Caia, e o pequeno grupo de crentes em Éfeso disse assim: nós vamos orar por você, vamos recomendá-lo à igreja de Corinto, vamos mandar uma carta para que os irmãos lhe recebam, nós apoiamos. Você está com vontade agora de servir ao Senhor, há uma precisão maior. Veja que há um encorajamento agora desses crentes. Ele não fica dizendo assim: rapaz, que é isso? Não desencoraja, instrui, anima. Diz: vá, meu irmão, se o Senhor está lhe chamando para isso aí, vá servir ao Senhor, vamos ajudá-lo, estamos orando por você, vamos dar carta de recomendação. Há um apoio da igreja. Como verdadeira vocação pastoral surge da confirmação do Espírito no coração, da habilitação e a preparação intelectual, espiritual e teológica, e também do reconhecimento do apoio da igreja. Isso ocorre com Apolo. Há um reconhecimento de uma vocação pastoral, de uma vocação para ajudar a igreja do Senhor, e ele então é recomendado pela igreja. A igreja então o envia para Acaia, para Corinto. Ao chegar em Corinto, diz o texto que ele chega na igreja e passa a ajudar aqueles crentes, a compartilhar do que ele havia aprendido para fortalecer. Ele supre a lacuna deixada por Paulo. Ele vai para Corinto e substitui Paulo, que foi não só o fundador, mas pastoreou um tempo aquela igreja, e voltou para Jerusalém e está realizando a sua viagem de confirmação das igrejas na Ásia Menor. Na ausência de Paulo, chega Apolo. E é tão interessante que a ausência de Paulo não vai ser sentida. Aqueles crentes são tão imaturos, são tão infantis, que vão criar facção, vão criar divisão por causa disso. Mas Paulo vai dizer: Apolo é apenas servo, como nós também somos servos. O próprio Apolo reconhece que ele não é melhor do que nós, somos todos servos. Ele fez um trabalho diferente do meu. Paulo chama Apolo de regador da semente plantada por Paulo. Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Ou seja, ambos servindo ao Senhor, ambos trabalhando para o reino de Deus. Então isso mostra, meus irmãos,
que a nossa habilitação, o nosso aprofundamento doutrinário, o nosso conhecimento da palavra de Deus é para servirmos. Mas uma coisa interessante que esse texto mostra para nós é que a primeira disposição de serviço nosso deve ser para a própria igreja. Eu fico vendo os crentes dizendo assim: eu não faço nada, eu não transformo o que eu estou aprendendo em serviço, eu não sirvo a Deus porque eu não evangelizo, porque eu não faço uma obra social. Meu irmão, o primeiro serviço que o Senhor chama você para fazer, como resultado do que você aprendeu, é ajudar a igreja a crescer, é pegar o conhecimento doutrinário e ajudar o irmão a crescer também, é ajudar o pastor a discipular, é ajudar o pastor a aconselhar os irmãos, a aconselhar, a aprofundar, a crescer espiritualmente. Paulo fala sobre isso, escrevendo aos Efésios. Ele diz assim, que nós somos instruídos pelos pastores que Cristo deu, para que nós não sejamos meninos, agitados, levados por todo vento de doutrina, mas nós, sendo firmados na palavra, sejamos habilitados para cooperar como membros uns dos outros e fazer crescer o corpo. Então, qual é a primeira área de atuação minha para praticar o que eu estou aprendendo? Seu irmão, o membro da sua igreja, o outro irmão em Cristo. De você pegar o que você está aprendendo sobre a doutrina da salvação, a doutrina do arrependimento que vimos pela manhã, e sentar com o irmão e dizer: meu irmão, o que temos aprendido da palavra de Deus? De compartilhar uns com os outros. A gente ouve a pregação e ensino, não lembra mais nada, e quando precisa falar com o irmão, fica invocando conceitos filosóficos, fica invocando psicólogo, fica invocando Confúcio, fica invocando conhecimento e filosofia humana, mas não sabe dizer o que está aprendendo da doutrina na igreja, meu irmão. Meu irmão, que a gente tem aprendido aqui com o pastor Daniel nas quintas-feiras, vamos meditar sobre isso aqui. Olha como é importante entendermos o que de fato é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte descrevendo o caráter de um crente. Olha o que é ser sal da terra, o que é ser luz do mundo. Mas a gente não sabe de mais nada e não sabe o que fazer com isso. Sua primeira área de atuação como crente é na igreja, para compartilhar com seus irmãos o que você tem aprendido, para crescerem juntos. Depois de estar habilitado para evangelizar, quando você tiver oportunidade com os ímpios. Mas sua primeira área de atuação é na igreja, fazer crescer o corpo. Eu não tenho servido a Deus porque você não tem evangelizado. Mas sua primeira área de atuação é ajudar os irmãos, é ajudar a igreja a crescer, é ser um crente relevante, é ser um membro da igreja assíduo, é ser um participante, um ouvinte, um aprendiz realmente dedicado e que compartilha primeiro com seus irmãos, que atesta, que procura saber: meu irmão, você está crescendo junto? Meu irmão, você está perdendo os estudos? Meu irmão, você está perdendo a pregação sequenciada? Meu irmão, olha o que a gente está aprendendo aqui. Como você tem lidado com essa área na sua vida? Como você tem pensado sobre isso? Pastor, eu tenho aprendido, tenho que ser igual a esponja, eu não passo para ninguém, porque você não entende o que é ser igreja, o que é ser membro do corpo de Cristo. Veja se eu estou forçando ou inventando para vocês isso. Efésios capítulo 4, olha o que Paulo fala sobre a relação de quem ensina e de quem aprende na igreja, e qual é o propósito primário disso. Veja, Efésios capítulo 4. O pastor é um pastor que pastoreia de maneira vocacional e formal. Cada crente exerce um tipo de pastoreio, ajudando o seu irmão a crescer doutrinariamente. Veja se não é isso que Paulo diz em Efésios capítulo 4, de 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina,
pela artimanha dos homens, pelas astúcias que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Qual é o primeiro propósito de sua instrução doutrinária? De você ajudar a crescer espiritualmente sua igreja, seus irmãos em Cristo, o corpo de Cristo. Ajudar uns aos outros a crescer e ter níveis equiparados de conhecimento e de maturidade cristã. Eu não tenho feito nada do que eu tenho aprendido, porque você não entendeu ainda o que é ser crente. Primeira coisa, é para você servir melhor a igreja, para ajudar a igreja a crescer, a edificar, ajudar o pastor no pastoreio, compartilhar com os irmãos, ajudar o irmão a crescer, a amadurecer. Segundo, ser habilidoso para pregar o evangelho, como diz o texto, que Apolo então resistia aos judeus, dizendo para eles que Jesus era o Cristo, usando as escrituras. O texto diz que ele não só cooperava com os crentes, veja aí, versículo 28, porque em grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Continuou evangelizando, fazendo apologética, defendendo a fé, resistindo os que falavam mal do evangelho, pregando o evangelho, mas sua função prioritária, sua preocupação prioritária, seu serviço primário, ajudar a igreja. Você quer crescer no conhecimento da palavra de Deus e não quer servir a igreja, não quer ajudar seus irmãos a crescer, não quer ter a responsabilidade do crescimento espiritual do outro também sobre os seus ombros? Esse conhecimento não é um conhecimento correto, não é para a edificação da igreja. Primeira coisa, meus irmãos, o Senhor nos dá conhecimento, mais doutrina, para servirmos mais a Ele. Primeiro, a igreja, para ajudar a sua igreja a crescer, ser forte, para que ela seja espiritualmente saudável no seu culto, saudável na sua pregação, saudável na sua evangelização, na prática do amor. A maneira como nós tratamos a igreja do Senhor é um grande indicativo de se estamos aprendendo mesmo e aprofundando mesmo na doutrina da palavra do Senhor. Meus irmãos, que o Senhor nos dê graça, nos faça crescer no conhecimento da palavra, para que de fato sirvamos melhor ao Senhor, ao seu reino, à sua igreja, e que sejamos mais habilitados para fazer a obra do nosso Deus. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.